Você sabia que existem formas, padrões e teorias que definem e medem os movimentos do mercado? Vem comigo que eu vou te ensinar tudo nesse vídeo. Meu nome é Felipe, sou um trader investidor e nesse vídeo vou te ensinar sobre os princípios do mercado. Eu peço a você que assista o vídeo até o final, porque um vídeo é complemento do outro, assim você não fica perdido no meio do conteúdo. Esses são os candlesticks, mais conhecidos como candles. Muitos também chamam de velas, por ter esses pavios. Eles foram criados por um japonês no século XVIII para representar em gráficos o preço do arroz, e no século XX trouxeram para o resto do mercado. Cada vela dessa representa um período de tempo que você vai definir escolhendo o tempo gráfico da sua análise. Se você escolher abrir o gráfico no tempo de 1 hora, por exemplo, cada barrinha dessa vai representar 1 hora. Os candles verdes se formam quando a abertura inicia embaixo e o fechamento termina em cima, formando um candle de alta, onde teve mais pessoas interessadas em comprar do que em vender nesse período. A gente costuma falar que os touros ganharam, pois o valor de abertura dele iniciou em um valor baixo e fechou em um valor mais alto. Esses pavios são os pontos extremos onde esse mercado chegou nesse período. Quando há um pavio muito grande, pode consequentemente formar um candle oposto, que nesse caso seria vermelho, de queda. Os candles vermelhos se formam quando a abertura inicia em cima e o fechamento termina embaixo, formando um candle de baixa, onde teve mais pessoas interessadas em vender do que em comprar nesse período. A gente costuma falar que os ursos ganharam, pois o valor de abertura dele iniciou em valor alto e fechou em valor mais baixo. Esses pavios são os pontos extremos onde esse mercado chegou nesse período, e também costuma fazer um pavio muito grande quando vai formar um candle oposto, que nesse caso seria verde, de alta, podendo nos dois casos formar uma reversão de tendência. Dentro de cada candle desse, independentemente do tempo gráfico, quando se coloca em tempos gráficos menores, se formam as fractais, que são candles de tempos menores, 5, 10 minutos, por exemplo, e fazem vários movimentos de alta e baixa, formando esse padrão dentro deles. Nesse ponto foi onde o mercado abriu nesse candle, onde ele iniciou. Logo o mercado chegou a cair até esse suporte, depois foi fazendo movimentos até chegar aqui em cima, onde encontrou uma resistência e caiu fechando nesse ponto, que poderia ter passado para o outro candle, continuando subindo, batendo na mesma resistência e ter caído formando esse pavio, e fazendo movimentos até chegar aqui embaixo, onde encontrou um suporte e subiu novamente fechando nesse ponto. Esses candles têm várias formas, que pode variar de tamanho tanto do corpo quanto do pavio, dependendo dos interesses do mercado, mas os mais básicos são esses. O que você vai analisar é a cor deles. Nessa imagem eu coloquei preto e branco porque eles podem ser tanto verde quanto vermelho. Assim você consegue entender onde ele abriu e onde ele fechou, como expliquei anteriormente. Pelo formato deles, você consegue entender a psicologia do mercado e a interação dos compradores e vendedores nesse período de tempo. Se foi de otimismo, pessimismo, se foi de indecisão, de briga e etc. Essa leitura te ajuda muito quando são formados padrões em um ponto importante do gráfico. No meu método, não importa muito o formato deles e o padrão deles para definir onde você vai comprar ou onde vai vender, porque eu analiso mais os pontos fortes do gráfico no geral e a análise fundamentalista do ativo. Mas é sempre bom saber sobre os padrões que eles formam para saber se vai chegar mais rápido nas suas ordens ou não. Esses padrões eu vou ensinar mais para frente na parte avançada do método. Uma ótima teoria é a teoria de Down. Ela explica que você deve analisar primeiro a tendência do ativo que você pretende investir para você não entrar comprado no meio de uma tendência de baixa e levar prejuízo, ou vender seu ativo no início da alta e deixar de ganhar. No mercado de criptomoedas, o mercado é na maioria das vezes de alta. Dificilmente você terá prejuízo em longo prazo, mas o mais importante é saber o melhor ponto para comprar e não ver seu dinheiro desvalorizar 50% ou mais em curto prazo, coisa que acontece muito nesse mercado, pois suas correções são muito fortes e isso pode acontecer com poucos dias após seu investimento. Esse é um dos formatos do mercado. Nele você consegue identificar a tendência dele. Note que ele está fazendo fundos mais altos que os anteriores e seus topos estão rompendo topos anteriores. Assim podemos chegar à conclusão de que ele está em tendência de alta, e você deve procurar o melhor ponto de compra desse ativo. Note que bem acima ele para de romper os topos, provavelmente uma correção ou queda está por vir, e logo depois ele faz um fundo mais baixo que o anterior, rompendo ele, e o topo também é mais baixo que o anterior. Assim dizemos que o mercado está corrigindo ou entrando em tendência de baixa, e você deve sempre esperar para fazer uma entrada nesse mercado, pois esse padrão ainda é de indecisão, podendo subir ou cair mais.
Outra análise básica do mercado são as ondas de Elliott. Ela foi criada na década de 30 por Nelson Elliott, que desenvolveu os princípios dessas ondas quando notou que em todos os ciclos da natureza, ondas do mar, dia, noite, na vida humana, desde o nascimento até a morte, tudo ficava em um estado de repetição. E esses movimentos são caracterizados por duas forças, uma força construindo e outra força destruindo. Ele entendeu que o comportamento emocional das massas geravam padrões recorrentes na movimentação dos preços nos mercados. Isso serve para o movimento das ondas do mar também, valores de produtos básicos, veículos, imóveis e também nos mercados financeiros. Essas ondas são, na maior parte das vezes, formadas por esses 8 movimentos, que também são psicológicos, como eu já mencionei anteriormente. Cada pivô desse é formado por um movimento de direção e um de correção. No caso do mercado financeiro, se você colocar no tempo gráfico de uma semana, por exemplo, provavelmente dentro de cada pivô desse está formando esses 8 movimentos desse padrão. E a cada vez que você diminuir o tempo gráfico, você vai ver esses padrões, que chamam de fractais, onde dentro de cada candle ou movimento existe um movimento semelhante nos tempos gráficos menores. Nas ondas do mar, se você reparar, funcionam os mesmos movimentos. Vem uma onda primeiro e ela recua. Em seguida, vem uma onda mais forte e também recua. Depois vem outra um pouco mais fraca que a segunda e recua, podendo, se o mar não tiver tanta força, recuar bem mais, formando novas ondas contrárias, e assim por diante. Outra análise muito usada no mercado é a análise de Fibonacci, projeção e retração, que funciona junto com as ondas de Elliott, em qualquer mercado e em qualquer tempo gráfico. A sequência de Fibonacci está em todo o universo, desde a formação do corpo humano, como em plantas e animais. Um homem chamado Leonardo de Pisa, com essa sequência em 1202, conseguiu descrever o crescimento de uma população de coelhos. E como em todo o universo, essa sequência funciona muito bem no mercado financeiro. Essa sequência inicia dessa forma: 2 mais 2 é igual a 4, 4 mais 2 é igual a 6, 6 mais 4 é igual a 10, 10 mais 6 é igual a 16 e assim por diante. Você soma o número com o anterior. Você vai usar a retração de Fibonacci para definir o melhor ponto de entrada no ativo e tempo gráfico que você está. Você sabe muito bem que o mercado não anda em uma direção só. O mercado tende a ir para um lado e depois corrigir, dá outra puxada e corrige também. E por que ocorre essa correção? Porque pessoas que já estavam posicionadas realizam lucros, e essa realização te dá a oportunidade de entrar em um ponto mais interessante. E como você vai descobrir onde será esse ponto mais interessante? Provavelmente usando a teoria de Down, que analisa e descobre a tendência do mercado, e usando a retração de Fibonacci. Com ela, você consegue prever onde provavelmente esse mercado vai corrigir. O número mais básico dessa correção é em 50%, podendo chegar apenas em 38% ou avançar até 32%. Note nessa imagem como o mercado respeitou esses pontos e depois formou uma nova tendência de alta, que você consegue prever onde ela pode chegar usando a projeção de Fibonacci, que eu vou explicar mais à frente na parte avançada do método. Esses pontos são muito usados por grandes investidores e eles definem os pontos de entrada e de saída de suas operações baseadas nessas análises. Espero ter sido claro nas minhas explicações dos padrões e análises básicas do mercado e que você consiga entender de forma clara e simplificada como funciona. Se você gostou desse vídeo, fique comigo até o final e não esqueça de dar um joinha, se inscrever e ativar o sininho de notificações para todo vídeo que eu postar chegar até você. Obrigado e boa sorte!